o que vai acontecer no programa com você. Deixa eu mostrar o tamanho da minha animação por estar aqui gravando hoje. Ó, quer ver? Ó, vou mostrar bem assim, ó. Essa é a minha animação por estar gravando. Ó, hoje eu vim em tua homenagem à tua antiga falecida... Minha falecida banda? Poucas pessoas vão reconhecer essa camiseta hoje em dia, né? Essa camiseta é old school, mano. Essa camiseta aqui é clássica. A galera não vai reconhecer mais, não. Já foi. É cringe. É metal cringe. Não, nós somos cringe hoje em dia, né? Meio que eu ia ficar tão ultrapassado se a geração ia mudar de um jeito tão drástico. Nossa, cara, às vezes eu me pego conversando com gente mais nova, eu fico pensando, caralho, mano, não tá rolando não. Mudar pra melhor, com certeza, que ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Não, mano, e ó, a gente é um tiozão jovem, mas tipo, o que a gente era, né? E a geração jovem agora é velha, sei lá, é careta, estranha, é esquisita. Sei que tá chato, né? Tá chato pra Tá chato. Ou seja, né? Burro e chato. Nossa, eu me sinto velho quando eu tô nos picos, mano. Eu já tô nessas, eu ando me sentindo meio tiozão. Mas, pra minha sorte, eu só frequento mais rolê de tiozão mesmo. Então, eu fico mais tranquilo. Não, esse rolê que eu tava contando pra você no off, mano, eu era um tiozão, mano. Só tinha 26, 27. E aí essa molecada deve achar que você foi pra Woodstock, né? Que você parece o hippie. Não, e tipo, porra, eles ficam me aloprando, né? 37, 10 anos a mais, né, mano? Eu sou o tio, tem uns que me chamam até de tio. E devem te perguntar, né? Pô, como era ser morador de rua nos anos 90? Deve perguntar isso pra você. O cara tá me tirando, vai tomar no seu Aí hoje temos muitas informações atualizadas da semana e atualizadas da semana sobre os últimos... Olha, temos muitas informações, a maioria tudo irrelevante, não dou a mínima, caguei. Mas vamos falar porque temos que gravar, né? Então... Não, e outra, se quer seriedade, vai ser o Jornal Nacional, filho da puta. Não tem nada a ver com isso. Um receba já na entrada. Bora, vamos ver. Jornalismo imparcialmente parcial. Exatamente. Bom, para bom entendedor, já sabe do que se trata. Para quem não, estamos de volta com o Semianal de Notícias. Confiram agora nos sobrinhos do tio Peta, Semianal de Notícias. Num oferecimento... Ventiladores Arno, Schwarzenegger, ou refresca o mar. Hasta la vista, baby. Muito bem, vamos lá. Temos aí nossas notícias para serem comentadas. A primeira de hoje aí envolve um cara que você gosta bastante. Nosso parceiro Andrei também gosta muito. E um outro cara que eu já gostei um dia, mas que virou um idiota. Vamos ver do que se trata aí. João Gordo ataca milionários mortos em submarino e líder do Ultraje Rigor rebate. Esquerda rancorosa. João Gordo comentou sobre o desastre com o submarino Ocean Gate em redes sociais com a legenda: quantos mini submarinos são necessários para sumir com todos os bilionários do mundo? E completou: ótimo investimento. Roger Moreira, líder da banda Ultraje Rigor, comentou a publicação do vocalista do Ratos de Porão em texto publicado no Gazeta do Povo. Infelizmente, nem todos os submarinos do mundo acabariam com a cretinice e a ignorância da esquerda rancorosa, disse o músico. Cara, muito interessante você ter mantido essa pauta, porque na semana isso me deu um insert de que eu queria falar sobre papo que nós estávamos conversando no último programa. Tudo hoje vira pauta política, meu irmão. Eles conseguiram transformar o bagulho do submarino numa pauta política. Hoje, nitidamente todo mundo posicionado de um lado. O João foi nessa linha. E eu entendo a linha de raciocínio dele, até porque na parte ideológica que eu estou mais seguindo também, é mais radical. Daí a gente prega contra os bilionários mesmo, né? Derrubar a burguesia, classe trabalhadora no poder.
Cara, mas aí eu fico pensando o seguinte. Bom, primeiro é isso mesmo, né? Igual a gente falou no programa passado, o cara que rolou com o cara do TUU, né? Que tudo vira pauta política, o cara reclamando disso, que ele tá de saco cheio. E aí não teve jeito, esse caso também é um desses. Mas eu fico pensando, se você fosse um bilionário, você também não faria uns bagulhos exóticos assim? Sim, mas... Tudo bem, não precisava ser um burro como esse, né? Fazer um bagulho burro. Tendencialmente é burro, né? Mas a gente também faria uns bagulhos exóticos, né? Então, sei lá, cara, é um entretenimento. Se você pode pagar por ele, a gente paga por entretenimento a vida inteira, né? Então, só que a gente paga conforme as nossas condições, que a gente é proletariado. Mas se a gente fosse bilionário, o nosso tipo de entretenimento ia ser esse tipo de coisa aí. Vou viajar no submarino. Tinha ser um filho da puta também. Na verdade, por exemplo, é que no comunismo os caras são, por exemplo, tem aquele economista Eduardo Moreira, que ele é burguês, mas ele prega umas ideias bem radicais até, e os próprios comunistas veem ele como traidor da classe dele, porque a classe dele é burguês. Ele tá a favor do comunismo, mas ele é um traidor da classe. É como muitos operários também, proletariado, também são traidores da causa da classe. Mas, cara, é muito fácil você ser um burguês a favor do comunismo, do socialismo, sem abrir mão da sua fortuna por isso, né? Será Eduardo Moreira, o ex-banqueiro, já que foi assim que ele apareceu na internet, né? Vamos repetir o bordão. Seria ele um camarada? Cara, mas eu acho que ele prega ali é bem anticapitalista, né, mano? Lógico, ele cria um canal, emissora, ele capitaliza com ideias comunistas, mas... Enfim. Mano, a gente não vai sair do capitalismo, velho, não adianta. O capitalismo falhou, falha e falhará. Cara, eu não sei, mas eu espero que... É difícil, né? Porque a gente tá nessa porra do sistema que tudo... o PT que falam que é de esquerda. O PT trabalha pra classe burguesa, mano. Ele é muito mais de direita do que de esquerda, até. Cara, mas isso já faz tempo, né? Já faz muito tempo já que o PT... não tem essa visão, não é que não tem uma visão socialista, né? O PT tem muitos programas socialistas, mas também trabalha para a burguesia, também trabalha em prol do capitalismo. Você não passa de um capitalista, só se importa com dinheiro. É parte da máquina, entendeu? E outra, não é só o PT, qualquer um que chegar ao poder. Se o PSOL chegar lá, vai acontecer a mesma coisa. O PSTU, entendeu? O comunismo, na verdade, só dá pra chegar no poder que é tomando o poder, que é muito mais difícil, né? Comunistas querem uma revolução armada? E... Camarada, dê a ordem. Camarada, dê a ordem. Hoje em dia, é muito difícil você imaginar que vai ter uma revolução pra eu tomar o poder. Cara, quando eu lancei o disco da minha banda de thrash, né, em 2019, o Distort, dentro do encarte tem um conto do Rubem Alves, que fala justamente dessa transição, né, de quando você muda, como sua cabeça muda, seu intuito muda quando você chega no poder. Eu não tô com o encarte agora aqui, eu não lembro o nome, né, que é uma história dos ratos. Na verdade é uma história... Conta mais ou menos assim, os ratos, eles estão ali querendo o queijo na casa que eles moram, tudo, né? De toda forma eles querem conseguir o queijo, mas tem o gato ali que impede eles a alcançarem o tempo inteiro, né? O gato é quem domina o poder do queijo. Num determinado dia o gato sumiu, ninguém sabe onde estava o gato, então os ratos conseguem chegar até o queijo. Aí o que acontece? Peraí, mas a gente tem que dividir o queijo. Aí você viu que a divisão não era por igual. Então o que aconteceu? Eles foram tomados pela ganância da mesma forma. Aquela coisa que estava todo mundo morrendo de fome, todo mundo queria comer igual, quando eles alcançaram, não aconteceu. Não, peraí, mas eu tenho mais poder, eu tenho mais poder, eu tenho mais poder. Criou-se uma hierarquia, virou uma pirâmide, e aí aquela coisa de ser igual para todo mundo morreu. Que era o intuito que tinha quando estavam todos na mesma fome, entendeu? Então a ganância toma conta. Aí a partir do momento que você chega no poder, cara, todo mundo é corruptível, todo mundo. Isso vai depender de qual partido seja. O problema, mano, é que para um país ser comunista, eles começam a sofrer muita sanção, né, mano? Porque os Estados Unidos que manda na porra do mundo capitalista. E aí, por que Cuba tá na merda? Porque tinha sanções terríveis. As vacinas que Cuba desenvolveu, parceiro, num bloqueio econômico. 5! Porra! Não é pra ficar admirado por isso?
Muito foda, pô. Tá ligado? Se todo. Independente se o país é comunista ou não, igual para igual, mundialmente falando, não tivesse essas sanções que são até desumanas, que sofrem. Daí o país fica pobre, ilimitado, e daí o pessoal fala, porque lá é uma merda, mas. Cara, mas não adianta. Se não for todo mundo na mesma entoada, na mesma ideia, não vai funcionar. Teria que ser o mundo comunista. Atitude correta, camarada. Se não for dessa forma... Porque a China hoje não existe mais União Soviética, mas a China agora é a maior potência do lado dos Estados Unidos. Alguns dizem que ela vai tomar a soberania americana. Não vai. Outros dizem que consegue. Não vai. E existe uma dependência também, né? O mundo inteiro depende da China, mas a China também depende comercialmente dos outros países, que aí é uma coisa totalmente capitalista. Sim, mas olha, a China, por exemplo, quanto os Estados Unidos gasta investindo externamente em invasão, guerra, a China foi nos países agora, eu acho que foi Irã, Iraque, que forneceu ajuda, investimento de construir, não sei o que, investir no país, né? Sim. Positivamente, né? Contrário dos Estados Unidos, que investe pra fuder o país. A coisa dos Estados Unidos é eles pra eles, e ponto. É isso. Né? Não é pelos outros. Nunca vai ser pelos outros. E eu fico me perguntando se é de todo errado. Porque assim, se a gente não consegue fazer funcionar mutuamente, será que a gente não tem que aprender a administrar a nossa máquina interna de uma forma melhor e fazer funcionar pra nós? Cara, eu achei positivo pra caralho essa aliança do Lula com a China. Com os comentários contra os Estados Unidos, né? Porque ele... ele deu uma... Nossos amigos americanos, eles têm sempre uma preocupação contra qualquer coisa nova que se crie em se tratando de banco ou de moedas, porque ele acha que a gente quer acabar com o dólar como moeda referência para o comércio exterior. E quando eu falava de que era preciso criar uma nova moeda, que um país do tamanho da China e do tamanho do Brasil não precisa negociar com base no dólar. Você pode ter uma moeda criada, sabe, que pode ser organizada pelos bancos centrais dos dois países. Chupa que a cana é doce, meu filho. Só para pontuar aqui, o nome do conto do Rubem Alves é O Sonho dos Ratos, tá? O Sonho dos Ratos. Para quem quiser ler aí... Que é a notícia que a gente... Para quem quiser ler, tem na internet aí. E aí, o lance da... O que você acha, sua opinião desses bilionários aí? Não, cara, mas o que eu ia falar agora é o seguinte, né? Aí o lance da notícia toda também, a gente não pode esquecer que tem aí o outro lado da história, que é o Roger comentando, né? Que o Roger chama de esquerda rancorosa, né? Pelo comentário do João Gordo. Desculpa. O reaça da maior marca. Pra cima de mim. Não. Começamos bem. Vamos lá, né? O fascista, né, mano? O Roger é fascista. E é impressionante, como é decepcionante, né, cara? Você vê uma figura como o Roger, um nome clássico do nosso rock, do rock nacional, ser tão idiota, cara. Ser tão idiota. É muito triste, é decepcionante demais. Porque aquele Roger, aquela excrescência, trabalha com ele, uma pessoa que dá emprego pra um escroto, que nem esse Roger Moreira, um merda que nem esse, entendeu? Que o Eduardo Edgar Escandurra, que é meu amigo, tem vergonha de ser meu amigo dele. O traje a rigor. Nunca teve nenhum ultraje de verdade. O ultraje é ultrajante, é ele apoiar o Bozo, apoiar essa gente, um direitista. Falou aquela merda daquele Marcelo Rubens Paiva, lembra? O meu pai não foi morto porque não tava fazendo merda no regime militar. Então tomara que esse Roger tem um fim horroroso, desastroso que ele merece, com aquela banda de merda dele, entendeu? Cara, eu tenho orgulho gordo, tenho decepção do Roger, como também do Digão, que também do Raimundos virou um outro cuzão. Cara, ó, eu vou te falar, eu fui no show dos Titãs, né, o show do reencontro dos Titãs aí, fui lá no Allianz Parque no show, e
era claramente assim, era notável que tinha muito bolsominion no show, e eles têm, quando você vai procurar o setlist da turnê, tem lá num determinado ponto que vai falar mal do Bolsonaro, tem lá citação ao Bolsonaro. A citação ao Bolsonaro não é com elogios, né? Então você vai enxergar lá no setlist e rola em todos os shows, cara. Porque eu fui em um, eu tive uma amiga que foi em outro, minha irmã foi em outro, e em todos eles rolou de falar mal do Bolsonaro, rolou de dar uma alfinetada. Não ficaram fazendo discurso político nem nada, mas deram uma alfinetada ao Bolsonaro no meio da música. Então assim, aí você pensa, pô, que orgulho, né, caralho? Que diferença, né, do Roger Moreira, idiota. Eu simplesmente ignoro esse cavalheiro aí, tá ligado? Porque eu nunca fui com a cara dele mesmo, cara. Eu sempre achei ele uma cuzão, saca? Tinha que o Roger ficar pagando lá de, sei lá, de... Mas o Roger não, cara. O Roger é um cara de, sabe, eu acho que é mau caratismo explícito, falou? Saca? Na parte dele. Não, mano, é decepcionante como o rock se tornou metade, rachou, porque não faz sentido. Deveria ser um peso em massa. Mas não é que se tornou, é que se revelou. Sempre foi isso, a gente que não sabia. A gente que não tinha essa noção. Ele se revelou, né? E a gente tem uma coisa também, principalmente aqui em São Paulo, de que o rock sempre foi uma coisa muito elitista. Rock sempre foi uma coisa muito ligada à playboyzada, né? Essa coisa toda. É diferente do punk, né? A gente tá falando do rock nacional em si, diferente do punk. Que o rap na periferia, tudo mais periférico, é mais... Exatamente, mas o rock nacional, que a gente conhece por grandes bandas tipo Ira, Titãs, o próprio Traje a Rigor, né? Então, assim, os grandes nomes do rock de São Paulo, né? Falando do rock nacional paulista, são normalmente ligados a uma burguesia, vem de famílias burguesas, tudo. E mesmo assim, você consegue encontrar quem tenha uma voz de protesto, igual os Titãs, por exemplo. Né? Que não é só essa coisa do show lá que eu vi, que eu presenciei. Mas você vê nas músicas mesmo, né? Pô, os caras têm uma música igual Polícia, uma música igual Homem Primata, né? Mais recentemente aí tem uma música deles chamada Fardados. O que ela existe pra ajudar? O que ela existe pra proteger? O que ela pode te parar? O que ela pode te prender? Um homem criava e também destruía. Homem primata, capitalismo selvagem. Você é explorado, fardado. Você também é explorado. Aqui, você também é explorado, fardado. Também fala da polícia de uma outra forma. Então, assim, os caras têm consciência de classe, né? A frase muito utilizada hoje em dia, né? Consciência de classe. Ter noção da luta de classes é um caminho para se libertar desse processo, para se mobilizar na direção da construção de um outro projeto que promete essa subversão. Eles vieram de uma total burguesia, a gente sabe disso, mas pelo menos tem consciência de classe. Diferente do Roger. Mano, o Roger é uma decepção, porque o Traje era revolucionário na época, assim. Não em termos políticos, mas era uma banda pra frente, né, eu acho. O tom ácido de humor ali era uma coisa muito pra frente na época já, né? Se revelasse. Enfim, é triste. Mas, pelo menos serviu pra dar alguma notícia pra gente. É isso aí, Roger. Continua falando merda. Agora, que puta cagada, sabe? Que aposta chucra, meu irmão. Que coisa inacreditavelmente estúpida. Vamos à próxima. Aqui uns comunistinhos enrustidos, velho. Não! Marx, Lenin. Vamos, eu não acredito. Jornal do Trabalhador. Pai. Meu filho é um comunista. Cuidado, hein? Olha o comunismo. Vamos à próxima notícia. Música Running Up That Hill atinge 1 bilhão de reproduções no Spotify e impressiona a cantora Kate Bush. Mesmo após mais de um ano tendo aparecido na trilha sonora da série Stranger Things, Running Up That Hill da cantora Kate Bush segue batendo recordes e agora chegou a 1 bilhão de reproduções no Spotify, maior plataforma de streaming de música em atividade. A cantora inglesa comentou: "Tem a imagem de um rio que inunda repentinamente, se torna muitos afluentes. 1 bilhão de riachos a caminho do mar. Cada um desses riachos é um de vocês.
escreveu a cantora de 64 anos. Cara, você tem ideia? 1 bilhão de reproduções do Spotify. A música foi lançada em 86, velho. Meu, do nada, só por conta da série. Qual série que passou? Stranger Things. Você tá falando da Master of Puppets, né? Não, tô falando da música da Kate Bush, caralho. Errou! 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 Beleza. Tá sabendo legal. Tem que ser muito estúpido, cara. Master of Puppets também rolou esse tempo. Mas a Master of Puppets sempre continuou gigante. Eu tô falando de uma música que era completamente esquecida. Nem a dona da música não lembrava mais dela. Mas o Stranger Things rolou várias músicas. Primeiro que a temática é 80 já, né, e tal. Mas eles sempre trazem Ó, cara, Running Up That Hill foi lançada em 1985. Você tem ideia do que é? Depois de todos esses anos, cara, passaram quase 40 anos aí, a música alcançar tudo isso de visualização, de audição, na verdade, né? Agora ou do que da época? É que é difícil nomenclar, né? É difícil mensurar porque são sucessos diferentes. São formas diferentes de sucesso. Naquela época era um tipo de sucesso mais exposto visualmente, por exemplo, e hoje a coisa é aqui. Então é diferente. Mas, obviamente que a mulher tá em choque, né? Como é que não fica? Até o talo, né? O pessoal do Stranger Things. Pois é, cara. E aí, essa semana rolou também um ranking da Netflix aí, aproveitando o gancho. A Netflix refez a métrica dela para rever quem é ranqueado ali dentro do próprio aplicativo. E aí rolou um ranking essa semana. A Wandinha atropelou já o Stranger Things. E é o primeiro lugar da série mais assistida da Netflix. Superou Stranger Things. E o pior é que, eu não sei se você for sabendo, mas teve uma polêmica que talvez não role a segunda temporada com a atriz, porque ela se envolveu em umas polêmicas lá. Eu duvido que os caras vão tentar fazer isso com outra atriz. Não vai dar certo. Não vai, porque o sucesso... a mina não era ninguém e virou um fenômeno. Não. Mano, só dá Wandinha. Não iria dar certo, não. Cara, a série Wandinha é muito legal mesmo. Você assistiu a série? É muito legal, mas eu não acho que merece superar Stranger Things, não, cara. Cara, é difícil porque são séries... as duas são top, né, mano? Na verdade, assim, pra mim não supera nem Cobra Kai. Cobra Kai é série do tiozão cringe, né? Cara, a gente que gosta de anos 80 tem um saborzinho, né, mano? Igual Cobra Kai. Até aquele negócio deles colocar a história da Coca, do New Coke. Cara, eu achei demais eles colocar esse bagulho. Né? Que demais! Então assim, beleza, né? Mas o ranking dos caras mudou aí, Wandinha agora vai ao primeiro lugar, Stranger Things tá em segundo. Sucesso pra Kate Bush aí, então. Cuidado pra não infartar, que a tiazinha tá com 64 anos, né? Cada vez que ela recebe uma notícia dessa aí... Uns qualquer na conta tá feliz. Mas daqui a pouco ela vai infartar de tanta felicidade e não vai poder aproveitar. Então, toma cuidado aí, tia. Vamos à próxima. Breaking news. Muito bem, a próxima notícia aí deve alegrar você, na verdade, viu, Ed? Assim, porque você com certeza é fã da banda, mas você vai achar graça. Escuta essa. Com apenas 9 anos, filho de Sandy é fã de System of a Down. A cantora Sandy revelou a preferência do filho Theo, prestes a completar 9 anos, em entrevista para a rádio Banda B. Ele tá numa fase System of a Down, é meio pesado, né? Eu fico meio assim, meu Deus do céu, ele não tem ideia do que tá ouvindo. Ainda bem que ele não fala inglês ainda, porque pra criança não é muito apropriado. Tem músicas que eu falo, filho, é melhor você não ouvir. Em 2016, Sandy já havia revelado o gosto de Theo, na época com 2 anos, por Sepultura. Falecida Patrícia Kisser, esposa do guitarrista Andreas Kisser, era madrinha de Theo. Sandy também diz gostar de rock, mas indo para outras vertentes.
Eu sou uma coisa um pouco mais light, gosto muito de rock mais melódico, disse a cantora. Apesar do susto com o novo artista favorito de Theo, Sandy disse logo em seguida que adora rock e sempre ouve as músicas que o filho coloca para tocar, apesar de não ter preferência pelo som mais pesado. Eu sou uma coisa um pouco mais light. Gosto muito de rock mais melódico. Gosto muito de rock mais antigo, rock and roll dos Beatles, por exemplo. Gosto de Evanescence, Alanis Morissette, gosto de muita coisa. Ah, nossa, é roqueira pra caralho. Segura esse metal aí. Relaxa. Eu tenho um sítio aqui do lado de São Paulo. No matter how far, couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Em 2016, Sandy também revelou que seu filho Theo era fã de Sepultura. Na época, ele tinha cerca de 2 anos de idade. É rock and roll, meu filho, gente. Pensando o quê? O moleque é... Eu acho que há uma salvação para essa nova geração, né? Porque teve vamos se dizer que essa última geração tá meio defasada, né, no rock. Meio que deu uma cortada de geração, assim. Caralho, faz todo sentido, mano. Talvez veja uma nova geração aí. Cara, aí a mídia influencia muito, né? A mídia hoje não dá mais vez pro rock, né? É muito difícil. Só que não tem rock. A gente até vê alguma coisa em umas propagandas, principalmente propaganda de coisa gringa, né? Que tem aqui no Brasil, mas é basicamente isso. Não se dá mais muita vez pro rock, então... Acho que o problema da MTV também ter falecido, velho, isso ajudou muito, porque a MTV era muito roqueira, mano, aqui no Brasil. A MTV sustentava um pilar do rock aqui, né? As bandas de rock clássicas, elas devem muito a MTV. As clássicas eu não digo não, mas as bandas dos anos 90 com certeza. Sim. Não, nos anos 80 não, porque nem existia, ela começou a existir em 91, mas... Mas as bandas, assim, eu digo porque aquelas bandas continuavam em atividade na época da MTV, tanto é que quase todas tiveram um seu acústico MTV, esse tipo de coisa, mas o que pega mesmo é para as bandas daquela geração, né, que foram totalmente MTV, né, cara? Não, e é engraçado, tem o YouTube que tá em fácil acesso, você tem acesso a todo o material. E hoje em dia na tese seria mais fácil, porque, mano, lembra nessa época o sofrimento pra você conhecer um som? Você tinha que comprar um DVD pra ver um clipe antes do YouTube, porra. Mas o que acontece? Se você não... Como é que você vai pesquisar, por exemplo, um assunto que você não sabe que existe? É mais ou menos isso que acontece. Ed, acho que umas 4, 5 semanas, eu peguei Uber com um cara, eu tava voltando de um rolê mais próximo de casa, peguei um Uber com um cara, e a gente foi falando ali, conversando, ele falando dos filhos dele, e ele falou que o filho dele, ele mostrou uma música do Michael Jackson pro filho dele, e o filho dele não sabia quem era o Michael Jackson. Vai se tratar, garoto! Não é que ele não reconheceu a música, ele perguntou, pai, o que é isso? Ele falou, isso é Michael Jackson. Ele falou, quem é Michael Jackson? Cara, o mundo tá de ponta cabeça. O filho dele tem 13 anos. O filho não sabe quem é Michael Jackson, cara. Você tem ideia do que é isso? A gente tá diante de uma geração que não vai saber quem foi o Michael Jackson, que não vai saber quem foi o Freddie Mercury, que não vai saber quem foi o Cazuza, o Renato Russo. A gente tá diante disso, cara. É muito louco. Por quê? Porque é isso que eu tô te falando. Apesar de terem um acesso mais fácil pra tudo, como é que você vai pesquisar um assunto que você não sabe que existe? Não, eu tava falando esses tempos com uma pessoa de 20 e poucos anos que ela não sabia que existia o orelhão de ficha. Cara. Mas orelhão de ficha ainda beleza, né? E o de cartão? O de cartão, sim. Ainda é um pouco menos velho, né? E essa galera também não vai ter ideia. A galera não vai ter ideia de que existia telefone público, né? Porque primeiro que esse pessoal vê um telefone público na rua e nem se pergunta o que é, nem para pra olhar, não tem nem curiosidade, né? Então não vai saber o que é um telefone público. Mano, lembra do pager?
Claro que eu lembro, eu usei pager, cara. A gente chamava de bip, né? Eu tinha um da BCP. Nossa, eu não lembro da marca. Eu tinha um da BCP, cara. Eu lembro do meu primeiro celular. O primeiro celular era um bagulho desse tamanho. E nem era dos mais antigos. Porque quando a gente assiste, por exemplo, a série do Will Smith lá, o Maluco no Pedaço, a gente vê a galera usando o celular dos anos 80. O celular dos anos 80 era isso aqui, meu. Um telefone sem fio. Era um telefone sem fio, o bagulho era gigante, cara. Mas a gente ainda, quer queira que não, presencia alguma coisa que mostra, né? Dá referência pra gente do que era antes da nossa época. Eles foram reduzindo de tamanho até ficar micro, e daí de repente voltou a expandir porque o negócio da tela touch e tal. Hoje em dia é uma celular grandão. Ai, que delícia! É, cara, eu lembro na época que o meu celular era um Motorola, acho que era o C200, o nome do modelo, cabia no bolso pequeno da calça. Sabe aquele bolso de moeda? Cabia dentro daquele bolso. Hoje em dia, o celular virou um tablet, né? Então, é muito louco pensar que a gente está diante de gerações que não vão saber quem foram essas pessoas. E aí você tem uma criança de 9 anos que já gosta do System of a Down, porra, isso aí é da hora, mano. É de glorificar de pé, rapaz. Porque é real o bagulho, né? Se ele continuar assim, porra, eu acho que com 9 anos eu ainda não tinha esse bom gosto. E é filho da Sandy, olha isso, cara. Da onde que ele conseguiu pegar esse gosto? Porque uma criança tem que... YouTube, talvez, não sei. Ele fala, what for territory? Ele faz. Com todo o bom mocismo da Sandy, ter um filho ouvindo o System of a Down, cara. Fora. Fica imaginando, né? A galera filha de bom moço da música deve ouvir alguma coisa naquele caminho também. Eu falei do show dos Titãs. Uma das bandas de abertura da turnê é uma banda que eu fui descobrir depois, que é a banda do filho do Nando Reis. Cara, que bagulho chato, velho. Por quê? Porque carrega todo o bom mocismo do pai. É irritantemente chata a banda. Eu juro pra você, quando eu ouvi a banda... Primeiro eu fui saber que tinha aquela banda rolando nas aberturas. Eu não vi a abertura. Eu cheguei e já tava no horário do show dos Titãs. Mas eu fiquei sabendo que tava rolando aquela banda de abertura e a banda do filho do Andreas Kisser. Aí eu fui pesquisar a banda. Fui no YouTube. Primeira coisa que você faz, né? Vai no YouTube e escuta uma música. Você fala... Comerão! Eu acho que... Aí você vai pesquisar quem é a banda. Quando eu fui ver que era filho do Nando Reis, eu falei, tá explicado. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então você vê o filho da Sandy ouvir o System of a Down, tá lindo, cara. Mas aí a banda do filho do Nando Reis é um bagulho... Cara, eu juro pra você, quando eu ouvi, eu pensei, caralho, Los Hermanos é legal, hein, mano? Olha! Tá mudado esse homem. O cara meteu louco. Los Hermanos ficou legal, juro pra você, cara. Caralho, Los Hermanos morrem de burguês, caralho. Los Hermanos ficou lindo perto dessa banda, você não tem ideia. Ai, caralho, mano. Los Hermanos que deu uma treta com o Charlie Brown, né? Anos atrás. Uma treta clássica. Por mim teria tudo terminado em facada pros dois lados, que eu odeio as duas. Não, sai daqui! Vai embora, filha da puta! Não, mano, mas assim, pra minha cultura, eu não sou tão fã, eu não gosto de Charlie Brown, mas assim, na parte cultural, eu sou mais do Charlie Brown, né? Porque pelo menos tem uma parada mais de rua, skate e tal. Pra quem gosta de letra feita por um moleque de 12 anos, que parece isso, né? Enfim. Bom, temos salvação então. Filho da Sandy escuta rock, principalmente System of a Down. Aliás, escuta Sepultura desde os 2 anos de idade. Temos salvação ainda, hein? Nem tudo está perdido. Do que eu estava... Já esqueci do que eu estava falando, mas foi muito legal. Caralho, então... esse foi o noticiário das notícias quentes. Mas tá mais pra morno, né? Cara, apesar que a gente foi longe nas notícias aí, mano. É porque a gente fala muito, né? A gente fala muito, porque se depender das notícias mesmo...
Bom, mas logo logo aí teríamos já a segunda parte do nosso segunda edição aí do Semanal de Notícias. Eu não entendi o que ele falou. Travadinho. Muito bem, então, vocês agora ficam aí com a nossa programação normal, acompanha a gente, continua. Voltando. Muito bem. Não faz eu brincar. Que é isso, meu filho? Calma. Muito bem, vocês ficam agora aí com a nossa programação normal, continuem acompanhando a gente no YouTube. Logo mais teremos a segunda edição, então, do Semanal de Notícias. Sobrinho do tio Peta. Sobe a legenda, sobe os créditos aí. Serra essa porra, cara. Saudades ficam, vocês sabem, né? O que tu achou? Não gostei. Que isso? Asmei. Acabou, gente. Pô, acabou. Acabou o seu salário.